Mostre misericórdia. Humano, meu corpo pode lhe dar descendentes poderosos, implorou o alienígena cativo. A porta manchada de ferrugem rangeu ao abrir, lançando uma longa sombra sobre o chão coberto de chão. Areia da cela da prisão. Daryl Bourne estava silhuetado na entrada, o sol do deserto às suas costas iluminando seus ombros largos e a lâmina de combate brilhante em sua mão direita. O suor escorria por sua têmpora, deixando um rastro limpo através da poeira em sua pele. Dentro da cela mal iluminada, uma figura estava encolhida no canto. À medida que seus olhos se ajustavam, Daryl discerniu a forma esguia de uma alienígena. Sua pele esmeralda contrastava fortemente com um ambiente monótono. Longos cabelos brancos caíam sobre seus ombros, obscurecendo parcialmente um rosto marcado pelo medo e exaustão. Suas vestes de prisão estavam em farrapos, mal preservando sua modéstia. Por favor, ela sussurrou, sua voz tremendo enquanto se pressionava contra a parede, seus olhos violetas impressionantes arregalados de terror. Mostre misericórdia, humano. Meu corpo lhe dará descendentes poderosos. Daryl congelou, a lâmina de combate de repente pesada em sua mão. A mulher alienígena Bellary, se ele se lembrava corretamente do manifesto dos prisioneiros, era uma Ridiana. Suas forças haviam sido dizimadas quando a frota humana chegou para apoiar a aliança Keldoriana contra a soberania naridiana. Agora ela se ajoelhava diante dele, acreditando que ele tinha vindo para executá-la. Maldição, ele murmurou, avançando. A naridiana se encolheu quando ele levantou a lâmina. Mas em vez de atingi-la, ele a trouxe para baixo nas amarras em seus pulsos. As cordas reforçadas se romperam, com um estalo satisfatório. Você está livre, Daryl disse, alcançando o bolso e produzindo uma pequena chave metálica. Ele a pressionou na palma dela, fechando seus dedos esguios em torno dela. Vou dizer aos comandantes que você, de alguma forma, escapou. Agora vá. A confusão substituiu o medo em seus olhos violetas. Por que você me ajudaria? Eu sou sua inimiga. Daryl guardou sua lâmina com eficiência prática. Eu não me alistei para executar prisioneiros, especialmente aqueles que não tiveram um julgamento justo. Ele olhou por cima do ombro. A rotação da guarda muda em 10 minutos. Vá para o leste pelos túneis de manutenção. Você encontrará uma saída perto da antiga estação de recuperação de água. A mulher naridiana se levantou instavelmente, segurando a chave contra o peito. Eu agradeço, humano. Daryl, ele corrigiu, já recuando em direção à porta. Meu nome é Daryl Bourne. Agora vá antes que eu mude de ideia. Ela assentiu, um lampejo de determinação cruzando suas feições. Sem outra palavra, ela passou por ele, seus movimentos graciosos, apesar de seu estado enfraquecido. Daryl a observou desaparecer pelo corredor, perguntando-se se acabara de cometer o maior erro de sua carreira militar. O capitão Harrow teria sua cabeça se descobrisse o que Daryl havia feito, mas algumas linhas não deveriam ser cruzadas, mesmo em guerra. 3 dias depois, Daryl se encontrou patrulhando os arredores de New Meridian, o assentamento humano que havia surgido ao redor da base militar principal. As luas gêmeas pendiam baixas no céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre a paisagem desértica. Suas ordens eram simples: monitorar o perímetro para qualquer atividade insurgente naridiana. Setor 4 limpo. Ele relatou em sua unidade de comunicação, recebendo apenas estática em resposta. As tempestades de areia estavam causando estragos em seus equipamentos de comunicação há dias. Um som, o mais leve sussurro de movimento, chamou sua atenção. Daryl girou, rifle levantado, apenas para se encontrar encarando olhos violetas familiares. Você? Ele respirou.
abaixando ligeiramente sua arma. O que diabos você está fazendo aqui? Você já deveria estar do outro lado do continente agora. Valerie saiu das sombras, sua pele esmeralda brilhando ao luar. Ela havia substituído seus trapos de prisão por roupas mais práticas, provavelmente roubadas de um depósito de suprimentos. Eu não pude partir. Ela disse simplesmente, não sem pagar minha dívida. Não há dívida. Daryl insistiu, olhando nervosamente por cima do ombro. E se alguém te vir, sua patrulha está sozinha por mais 20 minutos. Ela interrompeu. Eu estive observando. E eu tenho informações. Algo que seus comandantes precisam ouvir. Daryl franziu a testa. Que tipo de... informação? Do tipo que pode salvar milhares de vidas, tanto humanas quanto naridianas. Sua expressão endureceu. Há uma facção dentro de nosso exército planejando algo terrível, algo que eu não posso permitir que aconteça. Mesmo que signifique trair meu próprio povo. Antes que Daryl pudesse responder, o chão sob eles tremeu. À distância, uma coluna de assentamento. Tarde demais. Valerie sussurrou, seu rosto pálido. Eles já começaram. A explosão abalou o assentamento, enviando uma coluna de chamas laranja para o céu escurecido. Daryl agarrou o braço de Valerie instintivamente, puxando-a para longe da explosão. Precisamos nos mover. Ele rosnou, escaneando o horizonte, onde mais flashes iluminavam a linha do cume distante. Isso é fogo de artilharia, seu povo? Não eu, Valerie corrigiu. Seus olhos violetas refletindo as chamas distantes. A facção extremista sobre a qual eu te avisei. Eles se chamam de purificadores. Outra explosão. Mais próxima desta vez, os fez mergulhar para se proteger atrás de uma saliência rochosa. O chão tremeu sob eles. E Daryl sentiu a picada da areia contra seu rosto. Não podemos ficar aqui, ele disse, verificando a carga de seu rifle. E eu não posso te levar de volta à base. Não, contudo, indo para o inferno. As cavernas no cânion oriental. Valerie sugeriu, sua voz firme, apesar do caos. Meu povo as usava como abrigo antes da guerra. Elas são profundas o suficiente para nos proteger do bombardeio. Daryl hesitou apenas brevemente antes de assentir. Conduza o caminho. Eles se moveram rapidamente pela paisagem desértica, mantendo-se baixos enquanto aeronaves rugiam acima. As luas gêmeas forneciam luz suficiente para navegar. Embora Daryl ocasionalmente ativasse sua visão noturna para verificar patrulhas, a última coisa que precisavam era encontrar forças humanas ou naridianas. Você está arriscando tudo por mim, Valerie disse enquanto fazia uma pausa atrás de um aglomerado de formações rochosas. Por quê? Daryl limpou o suor da testa, considerando sua pergunta. Por que é a coisa certa a fazer? E por que estou começando a pensar que esta guerra não é tão preto no branco quanto nos disseram? Seus traços, esmeralda, suavizaram-se ao luar. Poucas guerras são Daryl Bourne. A maneira como ela disse seu nome enviou um calor inesperado através dele. Aqui na noite do deserto, longe das estruturas rígidas da hierarquia militar, ele se viu notando coisas que não deveria. A curva graciosa de seu pescoço, a determinação em seus olhos, a força surpreendente em sua estrutura esguia. Eles continuaram para o leste, os sons da batalha gradualmente recuando atrás deles. O terreno tornou-se mais acidentado, com formações rochosas imponentes lançando longas sombras em seu caminho.
Após uma hora de viagem árdua, Valerie os conduziu a um desfiladeiro estreito que serpenteava entre duas faces de penhascos. Não muito longe. Ela assegurou, sua respiração ligeiramente ofegante. A entrada está escondida, mas eu sei onde procurar. Daryl assentiu, tentando não olhar para a maneira como suas roupas improvisadas se ajustavam ao seu corpo enquanto ela subia à sua frente. Ele nunca estivera tão próximo de uma Rediana antes, pelo menos não de uma que não estivesse tentando matá-lo. Havia algo inegavelmente cativante em sua beleza alienígena. Aqui, Valerie anunciou, parando diante do que parecia ser uma parede de rocha sólida. Ela pressionou a palma contra um ponto específico e, para surpresa de Daryl, uma seção de pedras deslizou para o lado, revelando uma passagem escura, tecnologia de biorreconhecimento naridiana. Responde ao sarguesse, pabar, cachó de água, aos padrões elétricos da nossa pele. Impressionante, Daryl murmurou, seguindo-a na escuridão fresca. A passagem se alargou em uma caverna espaçosa com paredes surpreendentemente lisas. À medida que seus olhos se ajustavam, ele notou padrões bioluminescentes fracos, brilhando ao longo do teto. Não brilhantes o suficiente para serem vistos de fora, mas suficientes para navegar. Essas cavernas eram sagradas para meus ancestrais, Valerie explicou, movendo-se mais fundo na rede de câmaras. Eles acreditavam que os padrões na pedra eram mensagens do cosmos. Eles se estabeleceram em uma câmara menor que mostrava sinais de habitação anterior, bancos de pedra esculpidos nas paredes, nichos que talvez já tivessem abrigado suprimentos. Daryl colocou sua mochila no chão e começou a fazer um inventário de seus recursos. 2 cantinas de água, rações de emergência, um kit médico, sua arma lateral com células de energia sobressalentes e a lâmina de combate. Não será confortável, ele disse, mas devemos estar seguros aqui até que eu possa descobrir nosso próximo movimento. Valerie sentou-se à sua frente, com os joelhos puxados contra o peito. Pode não haver um próximo movimento, Daryl. Os purificadores não vão parar até expulsarem todos os humanos deste mundo, ou pior. Então teremos que detê-los. Ele respondeu simplesmente. Ela o estudou com aqueles olhos violetas penetrantes. Você é diferente de qualquer humano que já encontrei. A maioria teria me executado sem hesitação. A maioria dos humanos não sou eu, Daryl disse com um meio sorriso. Ele alcançou sua mochila e puxou uma barra de ração, quebrando-a ao meio e oferecendo uma porção a ela. Aqui. Não é exatamente uma refeição gourmet, mas vai te manter. Enquanto ela aceitava a comida, seus dedos se tocaram e Daryl sentiu um choque inesperado de consciência. Valerie parecia sentir isso também, pois seus olhos se arregalaram ligeiramente e um tom mais profundo de verde coloriu suas bochechas. Obrigada, ela disse suavemente, por tudo. Enquanto comiam em um silêncio confortável, Daryl tornou-se cada vez mais consciente da presença dela. O sutil aroma floral emanando de sua pele, a maneira graciosa como se movia e a inteligência por trás de seus olhos alienígenas. Era perturbador sentir tal atração por alguém que ele havia sido treinado para ver como inimigo. Devemos descansar, ele finalmente disse, limpando a garganta. Revezar para vigiar a entrada. Eu vou primeiro. Me acorde em algumas horas, Daryl observou enquanto ela se enrolava de lado. Seu cabelo branco se espalhando ao redor dela como um ralo. Mesmo nessas circunstâncias desesperadoras, havia algo inegavelmente atraente nela, algo que o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre a guerra, os naridianos e ele mesmo. Daryl acordou sobressaltado com um insistente bip de sua unidade de...
Comunicação. Ele havia cochilado durante sua vigia, embalado pelo silêncio pacífico da caverna, um erro perigoso em tempos de guerra. Villari ainda dormia profundamente do outro lado da câmara, seu peito subindo e descendo em um ritmo ligeiramente mais rápido que o de um humano. A unidade de comunicação bipou novamente. Não uma transmissão geral, mas um sinal direto na frequência de emergência de seu esquadrão. Alguém do esquadrão Echo, posição invadida, precisamos de extração imediata. Estática consumiu o resto da mensagem, mas Daryl reconheceu a voz do tenente Rivera. Sua unidade estava em apuros. Villari, ele chamou suavemente, movendo-se para o lado dela. Acorde! Seus olhos se abriram instantaneamente alertas. Um reflexo de soldado. O que foi? Meu esquadrão está em apuros. Ele mostrou a unidade de comunicação para ela. Eles estão pedindo extração. Villari se sentou, seu cabelo branco caindo sobre os ombros. Você deseja ajudá-los? Não era uma pergunta, mas Daryl assentiu mesmo assim. Eles são meu povo, minha responsabilidade, mesmo que eu tenha informações sobre a arma dos purificadores. Ela inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles penetrantes olhos violetas. Informações que poderiam salvar inúmeras vidas, tanto humanas quanto naridianas. Daryl passou a mão pelo cabelo. O conflito, evidente em seu rosto. Me fale sobre essa arma. Villari se levantou, movendo-se com aquela graça fluida inerente à sua espécie. Os purificadores adaptaram a antiga tecnologia de terraformação naridiana. Eles a chamam de cicatriz do mundo. Pode alterar atmosferas planetárias, especificamente para criar condições letais para humanos, enquanto deixa os naridianos ilesos. Deuses, Daryl respirou. Isso é genocídio. Sim, suas feições esmeralda endureceram. É por isso que fugi após ouvir seus planos. Meu povo quer independência, Daryl, não extermínio. Os purificadores são extremistas que não representam a maioria dos naridianos. A unidade de comunicação bipou novamente, mais urgentemente desta vez. Temos 2 objetivos agora. Daryl decidiu salvar meu esquadrão e levar suas informações ao comando. Ambos são urgentes. Villari se aproximou. Seu perfume, como flores do deserto após a chuva, preenchendo seus sentidos. Sua lealdade aos seus camaradas é admirável. É uma característica que meu povo respeita profundamente. O que um naridiano faria na minha posição? Daryl perguntou, genuinamente curioso. Um sorriso tocou seus lábios. O mesmo. Laços familiares, seja por sangue ou batalha, são sagrados para nós. Ela hesitou. Então acrescentou, embora talvez fôssemos mais expressivos em mostrar gratidão àqueles que nos ajudam. Havia algo em seu tom que fez o calor percorrer o corpo de Daryl. Ele se tornou agudamente consciente de quão próximos estavam, do suave subir e descer de seu peito, da maneira como suas roupas, improvisadas, revelavam vislumbres de pele esmeralda. Expressivos, ele repetiu, sua voz mais áspera do que pretendia. Os olhos de Villari escureceram para um violeta mais profundo. Entre meu povo, situações de risco de vida muitas vezes levam a respostas afirmativas de vida. Sua mão subiu para tocar seu peito, os dedos se espalhando sobre seu coração. Seu pulso acelera ao meu toque. Isso é indesejado? Daryl engoliu em seco. Não, definitivamente não é indesejado. Bom, ela sorriu, revelando dentes ligeiramente mais afiados que os de um humano. Porque os naridianos acreditam que quando a morte se aproxima, a afirmação mais poderosa da vida é criar o potencial para uma nova vida. Daryl entendeu. É por isso que você ofereceu na cela.
Em parte, ela admitiu, embora o medo tenha desempenhado seu papel naquela época. Isso é diferente. Seus dedos traçaram para cima até seu maxilar. Isso é escolha. A unidade de comunicação bipou novamente, interrompendo o momento. Daryl relutantemente deu um passo para trás, embora seu corpo protestasse à distância. Precisamos nos mover, ele disse, reunindo seu equipamento. A posição do meu esquadrão está a cerca de 5 quilômetros a noroeste. Se viajarmos ao longo da crista, podemos evitar as principais zonas de batalha. Velaria sentiu sua expressão voltando à determinação profissional e depois de resgatarmos seu esquadrão. Então levamos suas informações ao comando. Daryl verificou a carga de sua arma. Mas primeiro, há algo que você deve saber sobre o protocolo militar humano. Eles não vão apenas aceitar sua palavra sobre essa arma. Eles vão interrogá-la, possivelmente de forma dura. Eu entendo, ela disse calmamente. Eu me preparei para essa possibilidade. Daryl franziu a testa, não gostando da ideia de Villery ser tratada como uma combatente inimiga. Eu vou garantir por você. Pode não contar muito, mas conta tudo. Ela interrompeu, tocando seu braço. Você me mostrou que nem todos os humanos são os monstros que nossa propaganda afirma. Talvez eu possa mostrar aos seus comandantes que nem todos os naridianos são seus inimigos. A sinceridade em sua voz despertou algo em Daryl, algo além da atração física. Esta mulher arriscou tudo para evitar uma matança em massa. Sua coragem o humilhou. Há algo mais que você deve saber. Villery continuou, seu tom mais hesitante agora, sobre a biologia naridiana. Daryl levantou uma sobrancelha. O que sobre isso? Minha oferta na cela sobre descendentes poderosos não foram meras palavras ditas por medo. Suas bochechas escureceram para um verde mais profundo. Pareamentos naridiano-humano são compatíveis, mais e compatíveis. As crianças resultantes herdam os traços mais fortes de ambas as espécies. Daryl a encarou, processando essa revelação. Isso não está em nenhum de nossos briefings. Seu exército não gostaria que soldados humanos formassem laços com o inimigo. Ela apontou, assim como nossos líderes mantêm esse conhecimento restrito. Mas é por isso que os purificadores odeiam tanto os humanos. Eles temem a diluição das linhagens de sangue naridiano puro. As implicações eram impressionantes. Não é de admirar que os extremistas quisessem os humanos completamente eliminados. Devemos... Daryl disse finalmente, embora sua mente estivesse correndo com perguntas. Seus segredos e meu esquadrão não vão esperar. Enquanto se preparavam para deixar seu santuário, Villery segurou sua mão. Quando isso acabar, Daryl, se sobrevivermos, eu gostaria muito de mostrar a você exatamente quão compatíveis nossas espécies podem ser. A promessa em seus olhos enviou uma onda de calor através de seu corpo, que não tinha nada a ver com o clima do deserto. Eles alcançaram o cume da crista, justo quando o amanhecer surgiu sobre a paisagem. Do deserto, pintando as dunas em tons de âmbar e ouro, Daryl se abaixou, sinalizando para Villery fazer o mesmo. Abaixo deles, em um vale raso, estava um acampamento de purificadores, uma coleção de estruturas temporárias cercadas por barreiras de energia e drones de patrulha. Isso não é uma configuração militar naridiana padrão. Daryl observou, usando seu escopo para escanear a área. Os purificadores têm seus próprios protocolos, Villery explicou, sua voz tensa. Eles se consideram separados das forças regulares. Daryl continuou sua vigilância, então congelou. Eu os vejo, esquadrão. Esho,
Eles estão sendo mantidos naquela estrutura central. Ele contou 6 soldados humanos, todo o seu esquadrão menos 2. O tenente Rivera estava entre eles, parecendo machucado, mas vivo. Os prisioneiros estavam amarrados e sob forte guarda. Há algo mais, Villari sussurrou, apontando para um dispositivo na extremidade do acampamento. O cilindro prateado naquela plataforma é um componente da cicatriz do mundo. Daryl focou seu escopo no objeto. Parecia uma concha de artilharia, mas com veias azuis pulsantes ao longo de sua superfície. Eles estão planejando usá-lo aqui? Não. É muito pequeno. Provavelmente um modelo de demonstração. A expressão de Villari escureceu. Mas se estão mostrando isso para comandantes de campo, o principal desdobramento não pode estar longe. Uma comoção no acampamento chamou sua atenção. Um grupo de oficiais purificadores se reuniu ao redor do dispositivo. Um ativou um painel de controle e o cilindro começou a emitir uma névoa pálida que se assentou sobre uma câmara transparente selada contendo o que pareciam ser pequenos animais. Eles estão testando. Villari sussurrou horrorizada. Através de seu escopo, Daryl observou enquanto os sujeitos, de teste análogos aos humanos, se contorciam e colapsavam, enquanto os espécimes naridianos permaneciam ilesos. Seu estômago revirou com a eficiência clínica da demonstração. Precisamos destruir essa coisa e tirar meu povo daqui, ele rosnou. Eu tenho uma ideia, Villari disse, virando-se para ele. Mas você não vai gostar. Ela estava certa. Ele não gostou. 1 hora depois, Daryl tropeçou no acampamento dos purificadores, mãos amarradas atrás das costas com Villari segurando sua gola. Ela havia rasgado suas roupas estrategicamente e manchado sujeira em seu rosto para parecer que havia passado por uma luta. Eu exijo ver seu comandante. Ela gritou na língua naridiana, que o tradutor de Daryl ecoou em seu ouvido. Eu capturei um infiltrador humano. Instantaneamente, guardas o cercaram. Armas apontadas para Daryl. Ele manteve a cabeça baixa, desempenhando o papel de prisioneiro derrotado, enquanto mapeava mentalmente o layout do acampamento. Quem é você? Exigiu um alto neridiano com marcas faciais de alta patente. Daravus, batedor da soberania oriental, respondeu Villari, usando a identidade de cobertura que haviam rapidamente elaborado. Encontrei este humano espionando sua posição. O comandante a olhou com desconfiança. Não recebemos nenhuma notícia de batedores neste setor. As comunicações estão comprometidas, rebateu Villari, suavemente. Tecnologia de bloqueio humana. Tenho tentado alcançar qualquer força neridiana há dias. Daryl admirou sua atuação, equilibrando perfeitamente deferência e confiança. O comandante parecia considerar sua história. E por que trazê-lo até nós em vez de matá-lo? Ele perguntou. O aperto de Villari e Daryl se intensificou. Ele mencionou prisioneiros. Achei que ele poderia ser valioso para a troca. A postura do comandante relaxou ligeiramente. Muito bem, levaremos. O humano para interrogatório. Relate-se ao médico para avaliação, depois para o debriefing. Se me permite, disse Villari. Seu tom deferente. Gostaria de observar o interrogatório. Este tem informações sobre reforços humanos que acredito serem sensíveis ao tempo. Após um momento de consideração, o comandante assentiu. Muito bem. Leve-o para a cela 3 perto dos outros prisioneiros. Enquanto eram escoltados pelo acampamento, Daryl vislumbrou membros de seu esquadrão. Rivera fez breve contato visual, um lampejo de reconhecimento rapidamente disfarçado. Bom, pelo menos um deles sabia que ele estava ali. A cela era pouco mais que um cubo de campo de força, com um único guarda estacionado do lado estacionado. De fora,
Uma vez a sós, Villery se inclinou, como se o ameaçasse, sussurrando: "A demonstração da arma está marcada para o pôr do sol. Precisamos agir antes disso." Daryl fez um aceno imperceptível. "Quanto tempo antes de perceberem que você não é quem diz ser?" "Não muito. Meu sotaque não é perfeito para a região oriental." Seus dedos roçaram seu pescoço, enquanto ela fingia verificar suas amarras, enviando uma corrente elétrica através de seu corpo, apesar da situação desesperadora. "Quando o alarme soar para a troca de turno, criarei uma distração. Esteja pronto." As horas que se seguiram foram um exercício de paciência e medo controlado. Villery foi levada para o debriefing, mas voltou 1 hora depois, parecendo tensa, mas ilesa. Ela lhe deu um aceno sutil. Sua cobertura estava se mantendo por enquanto. À medida que o crepúsculo se aproximava, a atividade do acampamento aumentou. Mais oficiais se reuniram perto do componente WordScar, preparando-se para a demonstração da noite. Daryl podia ver seu esquadrão sendo movido para uma posição onde testemunhariam o teste, provavelmente como guerra psicológica antes de sua execução. O alarme para a troca de turno finalmente soou, um tom pulsante baixo que fez os guardas se moverem para suas novas posições. Villery se aproximou de sua cela, dispensando o guarda com algumas palavras autoritárias. Agora, ela sussurrou, desativando o campo de força. Daryl saiu em um instante, suas mãos amarradas, se libertando, enquanto as falsas amarras caíam. Villery lhe entregou uma arma lateral neridiana que havia adquirido. "O gerador que alimenta os campos de contenção está atrás da estrutura principal." Ela disse: "Desative-o, e todos os prisioneiros serão libertados simultaneamente." E você? Seus olhos violetas encontraram os dele com determinação feroz. "Vou destruir o componente WordScar." Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente é nosso canal. Ajuda a continuar. Isso é suicídio, protestou Daryl. "Você nunca chegará perto o suficiente." "Não preciso." Ela produziu um pequeno dispositivo de suas roupas, um detonador remoto. "Só preciso de uma linha de visão." Antes que ele pudesse argumentar mais, ela pressionou seu corpo contra o dele, seus lábios encontrando os dele em um beijo que roubou seu fôlego. Foi breve, mas intenso. Uma promessa, uma declaração, uma possibilidade. "Para a sorte," ela sussurrou contra sua boca. "Agora vá." Eles se separaram, cada um se movendo em direção ao seu objetivo. Daryl deslizou entre as estruturas, evitando patrulhas com o treinamento de furtividade que o tornara um dos melhores do Esquadrão Echo. Ele alcançou a casa do gerador e colocou uma pequena carga explosiva, outro equipamento que Villery havia de alguma forma adquirido durante seu debriefing. Enquanto ele ajustava o temporizador, um grito soou na direção da demonstração do WordScar. A cobertura de Villery havia sido descoberta. Daryl acionou a carga imediatamente. A explosão foi pequena, mas eficaz, interrompendo o gerador. Alarmes soaram por todo o acampamento, enquanto os campos de contenção piscavam e morriam. O caos irrompeu enquanto prisioneiros humanos aproveitavam a oportunidade, dominando seus guardas. Daryl correu em direção à plataforma WordScar, arma pronta. Através da confusão, ele avistou Villery, cercada por guardas purificadores, o detonador ainda agarrado em sua mão. Seus olhos se encontraram através do campo de batalha. Ela sorriu, uma expressão feroz e triunfante, e apertou o botão. A explosão rasgou a plataforma WordScar com intensidade ofuscante. A onda de choque derrubou Daryl, fazendo-o rolar atrás de uma caixa de suprimentos. A detonação foi muito mais poderosa do que haviam antecipado. Os componentes instáveis da arma criaram uma reação em cadeia que agora ameaçava todo o acampamento.
Explosões secundárias irromperam enquanto células de energia sobrecarregavam. O céu se encheu de fumaça acre, e o ar crepitava com descargas de energia. Através do caos, Daryl avistou o Tenente Rivera, liderando os prisioneiros libertados em um contra-ataque coordenado contra seus captores purificadores. Mas Villari... Onde estava Villari? Daryl se levantou, ignorando o zumbido em seus ouvidos. Ele a avistou, sua forma esmeralda caída perto do que restava da plataforma. Cercada por destroços, seu coração apertou no peito enquanto ele corria em direção a ela, desviando de disparos de energia e purificadores em fuga. Villari, ele deslizou de joelhos ao lado dela, virando-a gentilmente. Sangue, mais escuro e mais viscoso que o sangue humano, escorria de um corte em sua testa. Mas ela estava respirando. Seus olhos violetas se abriram. Funcionou um pouco bem demais, Daryl respondeu. Alívio inundando seu sistema. Todo o lugar está desmoronando. Você consegue se levantar? Ela sentiu, fazendo uma careta enquanto ele a ajudava a se levantar. Espere. Ela disse de repente, avistando algo em meio aos destroços. Ela cambaleou em direção a um oficial purificador caído, recuperando um cristal de dados de seu console de comando destruído. As coordenadas de implantação do dispositivo principal WorldScar. Precisamos disso. Uma voz chamou por trás deles. Bourne, mexa-se. Rivera e o resto do esquadrão Echo haviam lutado até sua posição, armas neridianas apropriadas em mãos. Os olhos do tenente se estreitaram ao ver Villari, mas ele não fez comentário. O gerador principal está entrando em colapso, relatou Rivera. Todo este vale vai se tornar uma cratera em cerca de 3 minutos. Precisamos evacuar todos, disse Daryl. Não apenas nosso pessoal, os neridianos também. A expressão de Rivera endureceu. Eles não fariam o mesmo por nós. Alguns fariam, rebateu Daryl, apoiando Villari contra seu lado. E somos melhores que eles? Esse é o ponto. Algo em seu tom deve ter alcançado Rivera, porque, após um momento de hesitação, o tenente assentiu bruscamente. Johnson, Peterson, vasculhem a área de detenção em busca de retardatários. O resto de vocês garantam transporte. Movam-se. A evacuação se tornou um borrão de ordens gritadas e correria desesperada. Para surpresa de Daryl, alguns dos soldados neridianos regulares, não purificadores radicais, começaram a ajudar, reconhecendo a ameaça comum. A visão de humanos e neridianos, trabalhando lado a lado para salvar vidas da destruição crescente, o impressionou como profundamente importante. Eles conseguiram comandar 2 transportes neridianos, veículos flutuantes projetados para terrenos desérticos. Enquanto carregavam os feridos a bordo, Daryl avistou um oficial purificador de alta patente tentando fugir com uma maleta agarrada ao peito. Esse é o comandante Vex, sussurrou Villari urgentemente. Ele é o arquiteto do programa WorldScar. Daryl tomou uma decisão em um instante. Tire todos daqui e vou atrás dele antes que ela pudesse protestar. Ele correu atrás do comandante em fuga, derrubando-o assim que ele alcançou um pequeno transporte pessoal. A maleta voou, caindo na areia a vários metros de distância. Vex lutou com força surpreendente, seus dedos neridianos alongados buscando a garganta de Daryl, humano imundo. Ele cuspiu. Sua espécie é uma doença na galáxia. Daryl quebrou o aperto do comandante e desferiu um golpe punitivo em seu abdômen. Engraçado, eu estava pensando o mesmo sobre extremistas genocidas. Ele subjugou o comandante com uma técnica de contenção de seu treinamento de combate. Então, recuperou a maleta. Dentro havia outro cristal de dados,
maior e mais complexo do que o que Villari havia recuperado. Daryl, Villari chamou do transporte. Sua voz urgente. Temos que ir agora. Com Vex seguro e a maleta em mãos, Daryl correu de volta para os veículos. O chão sob eles começara a tremer enquanto a reação em cadeia alcançava o núcleo de energia principal do acampamento. Eles mal conseguiram sair do vale antes que a explosão iluminasse a noite do deserto. Um pilar de energia azul-branca alcançando as estrelas. A onda de choque sacudiu seu transporte, mas o piloto, um jovem nediano que escolhera ajudá-los, conseguiu manter o controle. No compartimento de transporte lotado, humanos e neridianos sentaram-se juntos em uma aliança desconfortável, unidos por sua fugável, estreita de uma ameaça comum. Rivera se aproximou de Daryl, lançando um olhar cauteloso para Valerie e seu prisioneiro neridiano. Você tem muito a explicar. Soldado, ele disse em voz baixa. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eu sei, respondeu Daryl. Mas primeiro, precisamos levar essa informação e nosso prisioneiro ao comando. Os purificadores têm uma arma que poderia exterminar todos os humanos neste planeta. A expressão de Rivera escureceu. E você confia nela? Ele perguntou, acenando com a cabeça em direção a Valerie. Com minha vida, disse Daryl sem hesitação. Ela acabou de nos salvar. Tenente, algo em seu tom deve ter transmitido sua certeza, porque Rivera simplesmente assentiu e se afastou para verificar o resto da equipe. À medida que a adrenalina da fuga começava a desaparecer, Daryl percebeu Valerie se apoiando nele, sua respiração ofegante. Os suprimentos médicos que haviam coletado eram limitados, mas ele fez o que pôde para tratar seus ferimentos. Você é bastante habilidoso em medicina de campo, ela observou enquanto ele limpava o corte em sua testa. Treinamento padrão, ele respondeu, tentando ignorar a intimidade de sua proximidade. Embora a fisiologia humana seja um pouco diferente. Não tão diferente quanto você pode pensar, ela disse. Um sorriso surgindo nos cantos de sua boca, apesar da dor. Nossos corações batem nos mesmos lugares. Sangramos quando cortados, sentimos dor e prazer. A última palavra pairou entre eles, carregada de significado. Apesar do transporte lotado e da gravidade da situação, Daryl sentiu a mesma conexão elétrica que havia surgido entre eles na caverna. Quando chegarmos à base, Valerie continuou, sua voz baixa o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir. Eles nos separarão para o debriefing. Eles podem não acreditar no que tenho a dizer sem você lá. Eu não vou deixar isso acontecer, prometeu Daryl. Fazemos isso juntos. A mão dela encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando, esmeralda contra mão. Juntos, ela concordou. E depois, se sobrevivermos a esta guerra, ela deixou a frase inacabada, mas seus olhos transmitiram o que as palavras não podiam. Daryl sentiu uma onda de proteção misturada com desejo. Esta mulher havia arriscado tudo para salvar vidas, incluindo a dele. O que quer que acontecesse a seguir, ele sabia com absoluta certeza que sua vida havia mudado irrevogavelmente desde o momento em que abriu aquela porta de cela. Acho, ele disse suavemente, que temos muito a discutir sobre a compatibilidade neridiana-humana. O sorriso que floresceu em seu rosto era radiante, mesmo através de seu cansaço. Enquanto o transporte acelerava em direção à base militar humana, carregando sua improvável aliança de sobreviventes, Daryl se permitiu imaginar possibilidades que nunca antes pareciam ao alcance. A base militar humana era uma fortaleza de Durastiel e concreto.
erguendo-se do deserto como uma montanha artificial, quando seu transporte desceu em direção à plataforma de pouso. Daryl sentiu Valerie se tensionar ao seu lado. Eles não vão te machucar, ele a assegurou, embora a incerteza tingisse sua voz. O protocolo militar em relação a combatentes inimigos era claro, mesmo aqueles que alegavam trazer inteligência vital. O tenente Rivera se aproximou deles quando o transporte pousou. O comando está esperando. Ele... Não estão felizes com nossos convidados? Eles ficarão menos felizes com uma arma de genocídio, respondeu Daryl. Guardas armados o cercaram enquanto desembarcavam. O comandante Vex foi imediatamente separado e levado embora com restrições, seu olhar venenoso prometendo retaliação. Os niridianos que ajudaram na evacuação foram direcionados para uma área de detenção separada, tratados com cautela, mas não com hostilidade aberta. O coronel, Harlow, o comandante da base, os esperava na sala de operações central. Seu rosto envelhecido estava sombrio sob cabelos salpicados de prata. Seus olhos se estreitaram ao ver Valerie. O tenente Rivera me disse que você nos trouxe informações sobre uma super-arma niridiana. Ele disse, sem rodeios, e que este indivíduo é sua fonte. Senhor. Daryl avançou, posicionando-se protetoramente perto de Valerie. Esta é Valerie, próxima da soberania niridiana. Ela arriscou sua vida para nos avisar sobre o dispositivo de cicatriz mundial dos purificadores, uma arma projetada para eliminar humanos enquanto deixa os niridianos intocados. A expressão de Harlow permaneceu cética. E por que exatamente deveríamos confiar nela? Porque ela nos ajudou a escapar, senhor, interveio Rivera, surpreendendo Daryl. E porque os purificadores estavam dispostos a matar seu próprio povo para manter esse segredo. O coronel estudou Valerie com olhos calculistas. Vamos ver essas evidências. Valerie produziu os cristais de dados que haviam recuperado e um técnico transferiu seu conteúdo para a exibição holográfica do centro de comando. Esquemas do dispositivo de cicatriz mundial apareceram, girando lentamente acima da mesa central. É uma arma de terraformação, Valerie explicou, sua voz firme apesar dos olhares hostis. Projetada para alterar a composição atmosférica em escala planetária, os purificadores modificaram tecnologia antiga para atingir marcadores genéticos específicos. Humanos. Quanto tempo até o lançamento? Harlow perguntou, seu ceticismo dando lugar à preocupação. Valerie manipulou a exibição, trazendo um cronômetro de contagem regressiva. 17 horas. Eles estão movendo o dispositivo para o Monte Kuresh, o ponto mais alto do continente. Um murmúrio percorreu os oficiais reunidos. O Monte Kuresh estava profundamente em território niridiano. Mesmo que isso seja verdade, o major objetou. Não podemos montar um ataque tão longe atrás das linhas inimigas em tão pouco tempo. Vocês não precisarão. Veio uma nova voz. O comandante Vex de alguma forma se libertou e agora estava na porta, flanqueado por guardas confusos. Porque esta guerra é construída sobre mentiras. Guardas imediatamente levantaram armas. Mas Vex não fez nenhum movimento agressivo. Em vez disso, ele olhou diretamente para Valerie. Diga a eles o que você realmente sabe, traidora. Diga a eles sobre o projeto Gênesis. Valerie a eles sobre o projeto Gênesis. Valerie empalideceu, sua pele esmeralda assumindo um tom acinzentado. Como você, eu soube quem você é desde que entrou em nosso acampamento. Vex
Zombou, filha do alto conselheiro Nex, designada para a equipe de pesquisa Gênesis, antes de desenvolver uma consciência. Daryl se virou para Valerie, a confusão evidente em seu rosto. Do que ele está falando? Vex riu amargamente. Ela não te contou. A verdadeira razão pela qual humanos e niridianos são tão compatíveis. Não somos espécies separadas. Humanos são niridianos, colonos geneticamente modificados de uma antiga missão de terraformação, abandonados quando o mundo natal perdeu o contato. A sala ficou em silêncio, enquanto as implicações afundavam. É por isso que descendentes híbridos são tão poderosos, continuou Vex. Eles não são híbridos de forma alguma. São recombinações do que nunca deveria ter sido separado. Os purificadores não odeiam humanos porque vocês são diferentes. Nós os odiamos porque vocês são a prova viva da arrogância de nossos ancestrais em brincar de deuses. Daryl olhou para Valerie, procurando em seu rosto. Isso é verdade? Ela assentiu lentamente. Os arquivos Gênesis foram descobertos recentemente. A guerra começou logo depois. Aqueles que aprenderam a verdade reagiram mal. A voz de Harlow estava perigosamente quieta. Você está dizendo que todo esse conflito começou porque alguns de seu povo não conseguiram lidar com o fato de serem relacionados a nós. Os purificadores acreditam que os humanos representam uma corrupção do legado genético niridiano. Explicou Valerie. Eles veem a cicatriz mundial como uma purificação. O destino genético restaurado. A ordem natural preservada. Acrescentou Vex com fervor religioso. Daryl processou essa revelação, observando as emoções passarem pelos rostos de seus companheiros soldados. Confusão, raiva, descrença. Então algo mais lhe ocorreu. A contagem regressiva, ele disse, de repente, ainda está correndo. Todos os olhos voltaram para a exibição holográfica, onde o cronômetro continuava sua descida inexorável. Vex, Harlow dirigiu-se diretamente ao comandante niridiano, Siwo. O que você diz é verdade. Se os humanos descendem de seu povo, por que continuar com esse genocídio? Porque vocês são um erro que precisa ser corrigido. Vex respondeu simplesmente. Um experimento fracassado. A cicatriz mundial será lançada conforme planejado. Harlow se virou para seus oficiais. Preparem uma equipe de ataque. Precisamos chegar ao Monte Kuresh e neutralizar esse dispositivo. Vocês nunca penetrarão nossas defesas a tempo. Vex provocou. Podemos, Valerie interveio, se tivermos ajuda da própria soberania niridiana. Todos os olhos se voltaram para ela. Os purificadores são uma facção minoritária, ela explicou. A maioria dos niridianos não sabe sobre Gênesis ou a cicatriz mundial. Se pudermos contatar o Alto Conselho, meu pai, com essas evidências, eles se oporiam ao genocídio. É por isso que você estava naquela cela de prisão, Daryl percebeu. Você estava tentando chegar ao comando humano com essa informação quando foi capturada. Ela assentiu. Os purificadores me rotularam de traidora quando me opus aos seus planos. Harlow considerou isso. Então tomou uma decisão. Tentaremos ambas as abordagens. Preparem uma equipe de ataque para o Monte Kuresh, mas também organizem comunicações seguras com o Alto Conselho Niridiano. Enquanto o centro de comando irrompia em atividade, Daryl puxou Valerie de lado. Por que você não me contou? Ele perguntou baixinho. Eu ia contar. Ela respondeu, seus olhos violetas implorando por compreensão. Mas como você diz a alguém que tudo o que eles acreditam sobre si mesmos? Que o inimigo que eles têm lutado é na verdade família. Daryl processou isso, as implicações sendo esmagadoras. Então, quando você disse,
que nossos corpos eram compatíveis. Um rubor de verde mais profundo coloriu suas bochechas. Eu quis dizer isso de todas as formas. Nossas estruturas genéticas são projetadas para se complementar. O que meus ancestrais separaram, a natureza busca reunir. A intimidade de suas palavras enviou calor através dele, apesar da crise que se desenrolava ao redor deles. A revelação deveria tê-lo repelido ao saber que os humanos eram essencialmente niridianos modificados. Desde o início, ele sentiu uma atração inegável por ela, não como algo estrangeiro, mas como um reconhecimento profundo e primal. Precisamos estar nessa equipe de ataque, Daryl disse, mudando o foco para a ameaça imediata. Concordo. E precisamos contatar meu pai, ela respondeu, tocando seu braço e enviando uma descarga de eletricidade através dele. Daryl, se conseguirmos parar a guarda do mundo e revelar a verdade, tudo muda. Para ambos os nossos povos e para nós, ela disse, cobrindo sua mão com a dela. O sorriso dela foi toda a resposta que ele precisava. O Monte Kuresh se erguia contra o céu da alvorada, seu pico irregular perfurando as nuvens como uma lança lançada em direção aos céus. A equipe de ataque conjunta, composta por 6 humanos e 4 neridianos, agachou-se atrás de uma saliência rochosa, observando a instalação do purificador, construída na encosta da montanha. A grade de defesa está ativa, relatou o tenente Rivera, abaixando seu escopo. Instalações de artilharia pesada em todos os vetores de aproximação. Daryl assentiu sombriamente. Esperávamos por isso. E quanto à entrada secundária? Ainda está livre. Valerie confirmou, estudando o display tático em seu dispositivo de pulso. O eixo de manutenção não está na grade de segurança deles. As últimas 12 horas foram um turbilhão de diplomacia e preparação. O alto conselheiro, Nex, chegou à base humana com notável rapidez após receber a transmissão de sua filha. A revelação dos arquivos Gênesis e o plano do purificador o chocaram profundamente. 3 horas até o desdobramento. Daryl lembrou a equipe. Vamos nos mover agora. Eles avançaram em direção à entrada escondida usando o terreno acidentado como cobertura. A improvável aliança de humanos e neridianos movia-se com surpreendente coordenação. Unidos por uma ameaça comum e pela chocante verdade de sua herança compartilhada. Quando chegaram ao eixo de manutenção, Rivera tocou o ombro de Daryl. Alerta de perímetro na base principal. Os purificadores lançaram um ataque. Harlow os conterá, Daryl respondeu, embora a preocupação apertasse seu peito. O coronel e o pai de Valerie estavam coordenando a resposta diplomática da base humana. Se caísse, a verdade poderia morrer com eles. Tonite, concordou Valerie, sua confiança fortalecendo a dele. Meu pai trouxe sua guarda pessoal. Eles são os melhores guerreiros da soberania. O eixo de manutenção era estreito e escuro, forçando-os a avançar em fila única. Daryl liderava com Valerie logo atrás, sua presença um calor reconfortante em suas costas. A conexão entre eles só havia se fortalecido desde a revelação de sua herança genética compartilhada, aprofundada pela compreensão. Eles emergiram em uma vasta câmara esculpida no coração da montanha. No centro dela estava o dispositivo cicatriz do mundo. Um pilar imponente de metal reluzente e energia pulsante, muito maior do que o protótipo que destruíram. Ali, Valerie sussurrou, apontando para uma estação de controle. É onde precisamos carregar a sequência de substituição. Daryl.
A Ardea assentiu. Rivera, leve sua equipe e assegure o perímetro. Nós cuidaremos do dispositivo. Enquanto os outros se posicionavam, Daryl e Valerie se aproximaram da cicatriz do mundo. O ar ao redor dela zumbia com energia potencial, fazendo os pelos dos braços de Daryl se arrepiarem. Restam 2 horas e 40 minutos, observou Valerie, acessando o painel de controle, carregando a substituição agora. Um alarme repentino soou pela câmara. Portas de segurança se fecharam com força e barreiras de energia surgiram ao redor da cicatriz do mundo. Alerta de intruso, anunciou uma voz automatizada. Protocolos de segurança ativados. Ele sabia, viu? Que estávamos vindo, Daryl percebeu, sacando sua arma enquanto guardas purificadores armados invadiam a câmara por entradas ocultas. Continue trabalhando, ele disse a Valerie, posicionando-se de forma protetora entre ela e os inimigos que se aproximavam. O tiroteio foi intenso, mas breve. A equipe de Rivera se juntou a eles, criando um perímetro defensivo ao redor da estação de controle da cicatriz do mundo. Daryl lutou com precisão e determinação, cada tiro encontrando seu alvo enquanto ele defendia a mulher que havia mudado tudo. Substituição. Valerie gritou sobre o barulho do combate. Precisamos de mais tempo. Como se em resposta, um novo alarme soou. Diferente do primeiro. Brecha no perímetro na entrada principal, anunciou o sistema automatizado. Múltiplos hostis detectados. Isso não é bom, murmurou Rivera, recarregando sua arma. Mas quando as portas principais da câmara explodiram, não foram mais purificadores que entraram. Foi uma força mista de soldados humanos e neridianos, liderada por ninguém menos que o coronel Harlow e o alto conselheiro Nex. Pai! Valerie exclamou. A base foi uma distração, explicou o alto conselheiro, enquanto suas forças enfrentavam os purificadores restantes. Antecipamos a estratégia deles e contra-atacamos com a nossa. A verdade está se espalhando por ambos os nossos territórios, acrescentou Harlow, juntando-se a Daryl na posição defensiva. Os arquivos Gênesis foram transmitidos em todas as frequências. Com os reforços, assegurando a câmara, Valerie completou a sequência de substituição. O zumbido luminoso da cicatriz do mundo diminuiu. Seu núcleo de energia desligando. Dispositivo neutralizado. Ela anunciou alívio, evidente em sua voz. Os processadores atmosféricos estão revertendo para protocolos padrão de terraformação. Um grito de comemoração surgiu das forças combinadas. Daryl puxou Valerie para um abraço. Indiferente ao público, ela retribuiu com força, seu corpo encaixando-se contra o dele como se tivesse sido projetado para complementar sua forma. O que ele agora sabia que essencialmente era. Conseguimos, ele murmurou contra o cabelo dela. Juntos, ela respondeu, seus olhos violetas brilhando de emoção. Um mês depois, Daryl estava na varanda do recém-estabelecido Centro de Governança Conjunta, observando o pôr do sol pintar o deserto em tons de âmbar dourado. A cidade abaixo, outrora uma base militar humana, era agora um símbolo de cooperação entre povos que recentemente estiveram em guerra. A revelação dos arquivos Gênesis transformou ambas as sociedades. Houve resistência. Certos de desenvolvimento separado e conflito não poderiam ser apagados da noite para o dia. Mas a verdade fundamental de suas origens compartilhadas criou uma base para a reconciliação que se fortalecia a cada dia.
Contemplando a nova ordem mundial, a voz de Valerie veio de trás dele, seguida pela pressão quente de seu corpo contra suas costas, enquanto seus braços envolviam sua cintura. Contemplando como sou sortudo, ele corrigiu, virando-se para encará-la. Ela usava trajes formais tradicionais neridianos, tecido fluido que complementava sua pele esmeralda e acentuava curvas que se tornaram deliciosamente familiares para ele. O corpo diplomático quer nos enviar para as colônias externas em seguida, ela informou, um brilho travesso em seus olhos. Aparentemente, estamos nos tornando símbolos de reunificação bem-sucedida. Daryl riu, puxando-a para mais perto. É assim que estão chamando agora. O relacionamento deles, de fato, se tornou uma sensação entre ambas as populações. O soldado humano e a cientista neridiana que impediram um genocídio e ajudaram a revelar a verdade de sua herança compartilhada. O que começou em uma cela de prisão com um pedido desesperado se transformou em algo profundo e duradouro. Meu pai tem revisado mais dos arquivos Gênesis, disse Valerie. Sua expressão se tornando mais séria. As modificações genéticas que criaram os humanos foram especificamente projetadas para aprimorar certas características, adaptabilidade, inovação, resiliência. E os neridianos mantiveram sua conexão com o conhecimento ancestral, além de suas impressionantes longas vidas, acrescentou Daryl, quase como se estivéssemos destinados a nos encontrar novamente algum dia. Talvez estivéssemos. Ela traçou a linha de seu maxilar com dedos delicados. Os arquivos sugerem que a separação sempre foi para ser temporária. Um experimento em evolução divergente que eventualmente se reconvergiria. Bem, Daryl disse, capturando a mão dela e pressionando um beijo em sua palma. Estou certamente aproveitando o processo de reconvergência. O rubor que escureceu suas bochechas para um verde floresta era cativante. As noites deles juntos foram revelações de compatibilidade que iam muito além do meramente físico. Embora esse aspecto tenha superado todas as expectativas, tenho novidades. Ela disse suavemente. As varreduras médicas confirmaram isso esta manhã. O coração de Daryl deu um salto quando a compreensão surgiu. Você quer dizer? Ela assentiu, guiando a mão dele para descansar contra seu abdômen. Nossa herança genética é de fato compatível. Muito compatível. Alegria, diferente de qualquer coisa que ele já conhecera, surgiu através de Daryl. Esta criança seria uma das primeiras de uma nova geração. Nem puramente humana, nem neridiana. Mas algo maior do que qualquer um sozinho, prova viva de que o que foi dividido poderia ser reunido, mais forte pela separação. Mostre misericórdia. Macho humano. Valerie citou com um sorriso provocante, ecoando suas palavras desesperadas de seu primeiro encontro. Meu corpo lhe dará descendentes poderosos. Os mais poderosos. Daryl concordou, puxando-a para um beijo, que prometia um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado quando ele abriu aquela porta de cela de prisão, porque todos eles herdam o melhor de ambos os mundos. Enquanto as duas gêmeas se erguiam sobre o mundo desértico que viu tanto conflito e agora testemunhava o nascimento de uma civilização unificada. Daryl segurava o futuro em seus braços e era gloriosamente, perfeitamente verde.